Você quer entender o século XXI? O mundo em que vivemos e os problemas que enfrentamos? Para isso, é preciso traçar a origem das grandes questões que precisamos resolver. Pense por um minuto nos grandes temas mundiais de nossa época. Nós precisamos lembrar que a democracia foi imposta na Europa quando a América abandonou o isolacionismo e Woodrow Wilson resolveu entrar na Primeira Guerra para lutar o que ele chamou de a guerra para acabar com todas as guerras. Mas foi exatamente com o fim das monarquias, quando 3 impérios perderam a Primeira Guerra, que se abriu espaço para a ascensão da democracia e também do comunismo, dos populismos e do nazifascismo, que logo geraria outra guerra. O poderio da China foi uma tentativa fracassada de colonização da gigante asiática que a colocou na esfera de influência russa, que gerou uma crise diplomática entre Rússia e Inglaterra que só foi superada pela Primeira Guerra Mundial. Pense, por exemplo, no Estado Islâmico. Seu califa, Bakr al-Baghdadi, disse que o objetivo fundamental do Estado Islâmico é colocar o último prego no caixão da conspiração Sykes-Picot. Do que raios ele está falando? De um acordo secreto de colonialismo entre Inglaterra e França que criou boa parte dos países e também dos conflitos do Oriente Médio. Isso tudo foi assinado durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de já haver pensadoras feministas desde o século XVIII, foi quando homens morreram em escala nacional ou até continental que as mulheres foram obrigadas a não mais cuidar dos filhos, mas sair de casa, buscar emprego e cuidar de questões que eram exclusivamente masculinas, como política ou economia. Inclusive criaram movimentos como as sufragetes britânicas, que conseguiram o direito ao voto feminino, exatamente no fim da Primeira Guerra Mundial. Nacionalismo, seja de Trump ou de Bolsonaro, se tornou uma questão de conflito internacional exatamente na Primeira Guerra Mundial. As políticas transnacionais que chamamos de globalismo foram criadas logo após o Tratado de Versalhes, que ia contra o nacionalismo, que acreditava-se tinha acarretado a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar de arte moderna? Os 4 anos da Primeira Guerra Mundial separam o momento em que a Europa começou ouvindo Stravinsky, e terminou ouvindo jazz. Você já percebeu como a arte se preocupava com técnica antes da Grande Guerra e se preocupou apenas em chocar o espectador depois dela? Você já notou a dificuldade que é encontrar um pensador ateu antes de 1914 e a dificuldade que é encontrar um pensador cristão depois de 1918? A Grande Guerra Europeia é de uma complexidade extrema, mas é estudada na escola apenas como um prelúdio. Mataram o arquiduque, todo mundo começa a se invadir, a Alemanha perde e cria o nazismo. Mas é uma unanimidade entre historiadores. A Primeira Guerra Mundial é o conflito mais importante da história. É praticamente impossível pensar numa grande questão pública atual que não tenha sido criada ou não tenha se tornado importante justamente durante a Primeira Guerra. Foi ela que moldou quase todos os problemas do nosso mundo moderno, enterrando de vez o mundo que hoje nos soa medieval, de reis, cortes, nobrezas, heroísmo e laços sociais que não tem nada a ver com os de hoje. A filosofia, as artes, a diplomacia, a criação de vários estados, mesmo a música. O mundo antes da guerra é completamente irreconhecível do mundo depois. A guerra trocou os reis pelo voto, o confessionário pela psicanálise, a nobreza pela burocracia, a caridade pelo marxismo, o romantismo pelo positivismo, a família pela ideologia. A Primeira Guerra Mundial criou o nosso mundo. Para entender o grande conflito da humanidade, em março nós estamos lançando o nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial. E se você se inscrever agora, oportunidade única, você ainda terá acesso ao nosso podcast exclusivo sobre como a literatura foi afetada pela Grande Guerra. O nosso e-book também de presente para você. Não perca, o bônus é temporário, mas você vai entender muito mais sobre o mundo em que nós vivemos.